Senhor a todos, novamente coloca sobre os seus pés respeitosamente a palavra, o maná do céu. Deus vai nos transmitir e continuar nos abençoando nesta noite. Hoje pela manhã o Senhor já falou com cada um de nós, porque o sol brilhou para cada um. Amém? Por isso, até que Ele venha, o sol continua brilhando para nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse dia, pela água, pelo alimento, pelo sapato, pela roupa, por esta igreja maravilhosa que é o melhor lugar do mundo, até que o Senhor venha. Estamos aqui, ajuda-nos nas nossas fraquezas. As suas mãos estão estendidas sobre nossas vidas. Continue conosco, assim nós pedimos com muita humildade, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Continue nesse lugar de adoração a Ele. Continue adorando a Ele. Continue contemplando quem Ele é. Feche os seus olhos. Continue declarando palavras de amor a Ele. Obrigado. Porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Há uma expectativa do céu sobre nós nessa noite. E eu gostaria de te encorajar, meu irmão, a você aumentar as suas expectativas nele. Porque cremos que o Senhor, Ele tem chamado uma geração a um despertamento. O Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus, queimando por Ele, até que Ele venha. Há uma chama viva dentro de nós. Há um fogo cerrado dentro dos nossos peitos, que não nos dará descanso. Continuaremos queimando por Jesus, dia após dia, dia e noite, noite e dia, até que Ele venha. E é sobre essa chama, que não se apagará, até que Ele venha, que o Espírito Santo quer nos conduzir nessa noite. Chama essa que estava viva na igreja do século I, na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, em Jerusalém, em Cesareia, Antioquia, em Éfeso, as igrejas da Ásia Menor, igrejas que sofreram perseguições. Muitos morreram martirizados, mas havia algo vivo no coração deles, uma chama, aguardando a volta daquele que trará equidade a todas as coisas. E essa mesma chama está viva dentro de nós. Meu irmão, nós não somos uma igreja diferente da igreja primitiva, nós somos a mesma igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. E uma das igrejas que experimentou um avivamento muito precioso estava na cidade de Éfeso. Abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 19. Leremos dos versículos 18 a 20. E aqui há um relato sobre o resultado de um povo que caminha com uma chama acesa em seu coração, de maneira consistente, até que Ele venha. Atos capítulo 19, a partir do versículo 18. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos.
Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E assim a palavra do Senhor crescia. Repita isso: crescia. E prevalecia poderosamente. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és o Santo, 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 o Deus da revelação. Conduza-nos nesta noite. Leve-nos ao lugar que Tu tem reservado para cada um de nós. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nenhuma gota se perderá. Eis aqui os Teus filhos que têm fome e sede de Ti, Jesus. Fale conosco, e assim oramos em Teu nome ao Pai. Amém. E graças a Deus. A igreja de Éfeso, uma igreja nova, uma igreja com poucos anos de existência, mas que estava experimentando um avivamento que está prometido não apenas para a igreja de Éfeso, mas para todos aqueles que creem em o nome do Senhor Jesus. Mas a pergunta inicial dessa noite é: onde essa chama começou? Os apóstolos. Como essa chama estava viva dentro do coração dos apóstolos e por que estava? Porque ao olharmos os discípulos caminhando com Jesus nos dias do ministério de Jesus, percebemos que o coração dos discípulos estavam apoiados na mesma expectativa que existia no coração de todo Israel. Os discípulos olhavam para Jesus e esperavam um rei que destronaria César, que destronaria Roma, em que o reino do Senhor fosse estabelecido. Entretanto, os discípulos caminhando com Jesus, ainda ouvindo os ensinamentos, não conseguiram compreender o que Jesus estava falando. O rei é crucificado. Eles estão confusos. O que está acontecendo? Ele é aquele que andou sobre o mar. Ele trouxe mortos à vida. Ele é a ressurreição. Ele alimentou multidões a partir de poucos pães e peixes. Enfermos foram curados, paralíticos se levantaram, cegos voltaram a enxergar. A própria natureza estava submissa à ordem dele. Mas eles estão olhando para o rei e ele está crucificado. Os discípulos estão confusos. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então os discípulos agora vão olhar para o rei e vão assim: que César se prepare, porque agora nem mesmo a morte pôde detê-lo. Ele se levanta e agora é ressurreto. Imagine a expectativa dos discípulos olhando para o seu rei, e agora eles falam: nossa, não é apenas aquilo que nós tínhamos visto, mas é muito mais. Entretanto, Jesus olha para os discípulos e diz: eu terei que voltar novamente. Eu vou para o meu Pai. E os discípulos novamente começam a ficar confusos. Mas o que está acontecendo? Eles não estão entendendo. Agora que ele venceu a morte, imagine ele diante de César. Os discípulos estão perplexos. Eles sabem que a promessa é real. Eles sabem que as palavras proféticas, elas estão determinadas e elas se cumpririam, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então, em Atos, no capítulo 1, Jesus ele está frente a frente com os seus discípulos. E no capítulo 6, eles estão confusos, perplexos, com muitas perguntas, e eles não conseguem segurar uma dessas perguntas. Em Atos capítulo 1, versículo 6, eles reunidos perguntaram: Senhor, mas será então este tempo em que restaures o reino de Israel? Será neste tempo? Eles estão perguntando: até quando?
porque nós vimos milagres, nós vimos proezas, nós cremos que Tu és o Filho de Deus, nós cremos que Tu és o descendente de Davi, que Tu és o Messias, o Rei ungido, mas nós não estamos entendendo. Será neste tempo? Eles querem entender até quando? Até quando? Até quando? Eles não entenderam quando Jesus ensinou o sermão profético em Mateus 24, em que não competia a eles entender isso, que nem anjos sabiam desse dia, que nem o próprio filho, na posição de servo, tinha acesso a esse dia. E você fala assim, mas Zeca, nem o filho sabia. E aí algumas pessoas ficam confusas, mas como assim, se Jesus é o Pai e é um só? Mas não podemos negligenciar Filipenses capítulo 2, em que Paulo diz que ele, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se coloca na posição de servo, e ele diz, é quando o meu Pai disser. Ele se coloca na posição de servo, humilhando-se a si mesmo, tomando a posição de servo e servo de todos os homens, servo de todos os homens até a morte e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou e lhe deu o nome. Diga, o nome. Não é um nome, é o nome que está sobre todo nome. Nome este que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então naquele momento Jesus está olhando para os discípulos e Ele vai responder, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas então até quando? Até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia. Não compete saber o dia, nos compete aguardar. Homens e mulheres caminhando de maneira consistente, resilientes às intempéries deste tempo, mas certos de que a promessa ela está viva. Entretanto, para o povo que entendeu que deve permanecer posicionado até que Ele venha, este povo foi capacitado. Você não está, meu irmão, posicionado esperando até que Ele venha e Ele diz assim, vou te deixar ao léu. Aleluias. Ele não disse, vou deixar vocês pelas suas próprias forças, me esperando até que eu volte. Não. O versículo 8 ele diz, mas recebereis, levante a tua mão, mas recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que hoje habita em nós. O Espírito desceu, Ele habita em nós, Ele está conosco nessa noite. Ele está nos empoderando, Ele está nos capacitando, Ele está nos habilitando para caminharmos esta jornada de maneira consistente até que Ele venha, meu irmão. Ninguém se posiciona no até que Ele venha pelas suas próprias forças, mas é o poder do Espírito Santo em nós, a chama que não nos dá descanso, a maneira como contemplamos o noivo, somos fascinados por Ele, o desejamos. Amor é comunicado entre o Pai e o Filho, a sua noiva e o Espírito, sendo derramado sobre a sua igreja, sendo derramado sobre a sua noiva, sendo capacitada em poder, milagres, proezas, batismo do Espírito Santo. Uma igreja que está ouvindo a voz de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. É nesse lugar que você está nessa noite. O nosso noivo, ele vem. O nosso rei está voltando. Mas à medida que você o espera, Ele diz, eu te dou poder para que você prossiga nessa jornada, posicionado até que eu venha. Ele está voltando.
E Ele te dá esse poder com propósito. O Senhor não derrama dons sobre nós se não houver propósito. Ele não derrama poder se não houver propósito. E eu preciso ser claro: Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Ele realiza está envolvido em seus planos eternos. A história está nas mãos do Senhor dos exércitos, o todo poderoso. Vida e morte, o tempo, a história, o visível e o invisível, tudo está submetido a Ele. Então o Senhor derrama poder para que vós se tornem minhas testemunhas. E a palavra testemunhas aqui no grego é mártires. Pessoas que caminham num sentido histórico, anunciando aquilo que o Senhor tem feito. Testemunhas, mas também homens e mulheres que por seu exemplo provaram de maneira genuína a força da sua fé em Cristo Jesus. Homens e mulheres que caminham independente das circunstâncias, mas com seus pés firmes, entendendo que aquele que nos chamou é o mesmo que nos capacita, aquele que nos coloca na posição de aguardar a volta dele, é o mesmo que te capacita para que você possa viver esse tempo, meu irmão, de maneira consistente, experimentando e evidenciando o poder dos céus na terra. A tua casa será marcada por essa realidade. O poder dos céus, o poder de Deus na terra. Os discípulos estavam com os olhos em Jerusalém, os discípulos estavam com os olhos em Judá, mas o Senhor Jesus, ele deixa claro: não será apenas em Jerusalém, será tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus está declarando isso, meu irmão, os discípulos não poderiam alcançar essa verdade espiritual, mas Jesus já conhecia Goiânia, Jesus já conhecia Jardim América, Jesus já conhecia essa igreja plantada neste lugar. E o Senhor, ele já olhava para cada um de nós, porque nós estamos embutidos, meu irmão, nós estamos envolvidos neste mesmo plano. Nós não estamos perdidos num século 21, esperando a volta de Jesus para que ele dê jeito nas coisas. Não, meu irmão, nós somos como parceiros de Jesus. Nós somos, eu amo a palavra de Paulo. Nós somos cooperadores de Deus, cooperadores com Cristo daquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Meu irmão, o Criador dos céus e da terra nos chamou para nos tornarmos cooperadores. E para isso Ele está nos revestindo de poder, nos revestindo de autoridade. Os discípulos ouvem isso. Jesus está voltando para o céu. Atos capítulo 1 continua nos dizendo que Jesus ascende. Ele é elevado até as nuvens, e as nuvens se fecham. E o texto diz que eles estão perplexos. Eles estão com os olhos fitos no alto. Você pode imaginar o silêncio daquele momento? Eles estão olhando para o alto. E então, dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
virá do mesmo modo como viste subir. Então naquele momento, ele voltará da mesma maneira como nós vimos ele subir entre as nuvens. Chegará um dia que o céu se rasgará do ocidente ao oriente, e o nosso Redentor, ele voltará. Meu irmão, a partir daquele momento, eis a centelha. A igreja agora começa a caminhar de maneira intensa, independente das lutas, independente das perseguições, independente das pressões dos dias presentes. A chama continua acesa, continua queimando, meu irmão, e ela não se apagará. E eu vou te dizer mais: a mesma chama que foi acesa em Atos capítulo 1, versículo 11, ela está acesa aqui nesta noite. Porque você está aqui, porque você está esperando o noivo, porque você sabe que os céus se abrirão do ocidente ao oriente, e há uma noiva apaixonada, desejando a volta do rei. Meu irmão, a chama não se apagará. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E eu vou te dizer que alguns até tentaram, meu irmão. Alguns até tentaram apagar essa chama. Jerusalém estava em um avivamento incrível. Conversões aos milhares. Porque a pregação de Pedro, 3.000 batizados, batismo aos milhares. Proezas, maravilhas, sinais. A igreja caminhando em unidade no templo. Levante a tua mão, como você está aqui hoje. Mas de maneira consistente também no partir do pão de casa em casa. Eu profetizo que essa realidade é a realidade da sua casa, é a realidade da sua família, é a realidade onde você colocar a planta dos seus pés. Um avivamento está acontecendo em Jerusalém. E então vão tentar apagar o fogo. Eles vão tentar apagar a chama. Só que ele está crescendo. O fogo está crescendo. E no capítulo 8, uma perseguição ferrenha está instaurada. Estevão acabou de ser morto. Saulo de Tarso concordando com a morte. E sabe o que vai acontecer em Atos capítulo 8? A igreja que estava em Jerusalém precisa se espalhar. E para onde vai? Judéia e Samaria. O inferno vai tentar apagar o fogo que está queimando em seu peito. Só que ele vai assoprar, tentando apagar. Mas quando ele assoprar, o fogo vai se espalhar. Quanto mais soprava o vento, mais se espalhava. Era Deus conduzindo cada momento da igreja no seu avivamento. Meu irmão, às vezes talvez você esteja aqui nessa noite em pressão. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e não esteja passando uma situação fácil na tua vida. Talvez você esteja numa tempestade, e eu não estou falando isso aqui para mexer com os teus sentimentos, porque eu sei que aflições, elas são coisas que viveremos. Mas o nosso Jesus venceu o mundo. E a palavra de Deus não diz para pararmos nas aflições. Ele diz: tende bom ânimo. Receba, filha, tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nele e com Ele nós também venceremos. Aleluia! Glória a Deus. É assim que nós caminhamos de maneira consistente, dia após dia, dia e noite, noite e dia. Porque há esse fogo que está cerrado dentro de nós, queimando, e não há descanso. E há uma canção que diz que esse é o meu desejo, de gritar para o mundo inteiro, que eu só quero queimar por ti. E vamos clamar isso, e nós vamos gritar isso para o mundo inteiro, enquanto os inimigos eles se levantam. Meu irmão, esse vento apenas fará o fogo do Espírito se espalhar por onde você estiver, e o Espírito Santo, ele capacitará a cada um de nós, trará empoderamento para cada um de nós,
frente às circunstâncias. Não, avivamento. Não somos uma igreja acuada num canto. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Sempre quando eu li esse versículo, eu imaginava, olha, e as portas do inferno, eu via a igreja tipo num canto, resistindo, e o inferno não conseguindo jamais penetrar e derrubar. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que são as portas do inferno. A igreja está avançando, o povo de Deus está avançando, a noiva do Cordeiro está avançando, e à medida que a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão. Meu irmão, essa noite é uma noite de avanço dentro da esfera do reino de Deus. Aleluia. Então, Jerusalém, avivamento. Judeia e Samaria, avivamento. Mas faltavam os confins da terra. Então, Deus pega um improvável, Saulo de Tarso, e o transforma, o perseguidor, no apóstolo aos gentios. Ananias, quando ele recebe a incumbência de orar por Saulo, ele fala assim: Senhor, é isso mesmo? Ele veio aqui para Damasco com ordens para levar aqueles que estão te servindo de volta para Jerusalém, para serem martirizados, para serem mortos. É por ele que eu devo orar. E o Senhor vai falar em Atos capítulo 9, a partir do versículo 15, para Ananias: sim, vai, porque este, Saulo de Tarso, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora Deus inicia através de Paulo a sua missão aos gentios, porque o que Jesus disse para os discípulos era: tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e os confins da terra. Saulo, ele vai passar um processo no deserto da Arábia, ele vai passar um tempo em Damasco, Jerusalém e Tarso, mas o fogo se espalharia. E Saulo decide iniciar as suas viagens missionárias. Os estudiosos vão agrupar essas viagens na primeira, segunda, terceira viagem missionária, e a viagem a Roma. E então chegamos no texto que nós lemos. Paulo está na sua terceira viagem missionária, em Atos 19, e ele chega em Éfeso. Atos 19:1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Éfeso era uma metrópole. Éfeso tinha aproximadamente, nos dias de Paulo, 250 mil habitantes. Meu irmão, isso para o século I é muita gente. Para você ter uma ideia, o vilarejo de Nazaré tinha aproximadamente 380 habitantes. Só que nós estamos falando de uma cidade de 250 mil habitantes. Dentro do Império Romano era a segunda maior cidade, só perdia para a capital, Roma. No mundo antigo era a quinta. Nós temos ali Constantinopla, Alexandria, e lá estava Éfeso na quinta posição. Nós estamos falando de uma cidade, como nos dias de hoje, estaríamos falando de Nova York. Era uma das 5 maiores cidades do mundo conhecido. Estaríamos falando de Tóquio, talvez de São Paulo, Londres. E então Paulo chega nessa cidade, chega nessa metrópole, um ponto de exportação e importação de produtos, uma rota comercial poderosa. Quem vinha da Ásia Menor e fosse em direção a Roma, tinha uma parada obrigatória em Éfeso. Estava no meio do caminho. Era uma cidade de rotas comerciais, muito dinheiro girava em Éfeso. Culturalmente falando, era uma cidade em efervescência cultural, bibliotecas, anfiteatros. Os arqueólogos encontraram um teatro que podia
a juntar 25 mil pessoas. E eles dizem que do palco, até hoje ainda nas ruínas, mesmo uma pessoa falando em voz tão baixa, a pessoa que estivesse na última fila consegue ouvir claramente o que a pessoa está dizendo do palco. Uma arquitetura perfeita. É uma cidade gloriosa. Havia uma estrada chamada Arcadiana, de 11 metros de largura, toda em mármore, com colunas de um lado e de outro, com armazéns, lojas, e ela ia em direção ao porto. Quem chegasse em Éfeso falaria: uau, que cidade é essa? Uma cidade que as pessoas ficavam pasmos, enchiam os olhos. Religiosamente falando, o templo de Ártemis, ou Ártemis, a deusa Diana, nada mais, nada menos do que 4 vezes maior do que o Partenon. Colunas de 5 metros de largura em mármore. Um templo que de qualquer lugar da cidade, um pouquinho mais elevado, você conseguiria ver o templo à deusa Diana. Éfeso tinha templos a César. Éfeso tinha templos ao culto a Roma. O império era visto como uma divindade. Éfeso era conhecido como uma cidade das artes ocultas, magia negra, magia oculta, ocultismo. Tanto que são desses livros que nós estamos falando aqui que foram queimados. Mas as pessoas conheciam Éfeso por causa das trevas, famosa por causa da sua magia. Então, Paulo chega nessa cidade, como se você estivesse chegando em Nova York, e ele olha para essa cidade em trevas, e ele vê Éfeso restaurada. Por quê? Porque ele entende que aquela cidade pertencia ao Senhor. Mas a cidade está em trevas. Mas o avivamento estava chegando naquele lugar. As condições eram contrárias, mas Paulo sabia que o reino de Deus havia sido inaugurado, que o Cordeiro de Deus foi morto, crucificado, ao 3º dia ressuscitou. Ele voltou ao Pai, mas ele diz: eu voltarei para buscar a minha noiva, eu voltarei para buscar aqueles que estão permanecendo no lugar que eu tenho chamado. Deus está levantando uma comunidade, meu irmão, um novo povo no meio deste mundo em trevas. Talvez você olhe para a sua cidade, você olhe para as circunstâncias e fale: Zeca, há muitas coisas que estão fora do lugar, há muitas coisas que nos remetem à perdição, que nos remetem à destruição, a lágrimas, a choro, mas Goiânia pertence ao Senhor. Deus está levantando homens e mulheres que entendem que essa chama que está acesa, meu irmão, não é apenas para você ir para casa e dizer: eu estou com fogo no meu peito cerrado. Não, para que você proclame que esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Quantos creem que Goiânia pertence ao Senhor? Você pode ver Goiânia restaurada? Isso é fé, meu irmão. É convicção. Homens e mulheres que podem ver a sua cidade restaurada, porque Deus, Ele está operando em nós e através de nós. Só que a cidade era de 250 mil habitantes, aproximadamente. E no versículo 7 diz que Paulo e esses discípulos que ele encontrou eram ao todo apenas 12. Imagine 12 homens dentro dessa grande cidade. Mas Jesus, quando disse que deveríamos aguardar, Ele disse: eu vou deixar poder sobre vós. Eu deixarei poder, o Espírito Santo descerá. E Paulo, meu irmão, ele tinha uma metodologia. Ele já procurava logo uma sinagoga, porque era um lugar onde ele tinha conhecimento judaico. Ele poderia, a partir dali, ensinar o Evangelho, anunciar as boas novas. E ele não está olhando para essa situação e reclamando.
Ele não está dizendo, Senhor, ele não dobrou o joelho e falou, Senhor, eu tenho apenas 12, não. Paulo não reclamava do que aquilo que tinha nas mãos. Ele usava os recursos que estavam em suas mãos, segundo o Espírito Santo de Deus lhe concedia. Talvez você olhe para as suas mãos hoje, meu irmão, e você diz, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Zeca, como que eu posso restaurar Goiânia? Como eu posso participar disso? Eu tenho tão pouco. Levante o que você tem hoje, dê graças a Ele, e o Senhor lhe fará, meu irmão, capaz de alimentar multidões. É porque o inferno quer desmerecer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mas se Ele colocou em tuas mãos, meu irmão, você pode levantar um glória a Deus nessa noite. Você pode dizer, Pai, obrigado. Você pode glorificar a Ele, porque no lugar de gratidão você alimentará multidões. Eu profetizo homens e mulheres que alimentarão multidões. Ai, meu Deus, Senhor, nos use para alimentar multidões. Os lugares em trevas, eles serão restaurados. O ídolo estava dentro de Paulo. Paulo estava queimando. Paulo não estava olhando para as circunstâncias. E o versículo 9 diz que alguns começaram a se reclamar, murmurar, descrentes do caminho santo, da palavra que estava sendo propagada, ensinada. E Paulo não fica discutindo por pouca coisa. Paulo não cai em debates inúteis. O texto diz que Paulo se aparta deles. Nós não temos tempo para picuinhas. Nós não temos tempo para ressentimento. Porque se Ele nos chamou, meu irmão, para nos posicionar até que Ele venha, você não tem tempo a perder. Urge, meu irmão, urge. É algo que está queimando em nós, mas porque é urgente. Porque pessoas estão morrendo sem Jesus. Pessoas estão esperando de você. E creia, meu irmão, que a palavra de libertação o Senhor colocará em seus lábios. O Espírito te capacitará para tal obra. Paulo não vai ficar discutindo com aqueles que não creem. Ah, você não crê, e começar a debater. Não. Ah, você não crê. Nós precisamos nos mover. E Paulo se apartando dos debates. Ele agora aluga na escola de Tirano uma pequena sala onde ele ministraria. Uma lojinha. Agora você pode contemplar uma lojinha. E as pessoas olhavam assim um pouco de fora e viam o grande templo da deusa Diana. Mas não é o tamanho que os olhos podem ver que definem o que Deus fará na tua vida. Talvez você está olhando e parece ser um gigante. Talvez ganhar Goiânia, talvez seja um gigante. Talvez você olhe, mas Zeca, nós estamos aqui, parece que somos poucos, somos pequenos. Mas se o fogo está queimando no teu peito, é porque poder foi derramado sobre vós. E eu creio, meu irmão, que o Senhor Ele está nos levantando com essa ousadia para caminharmos anunciando o Evangelho dia após dia até que Ele venha, com ousadia, intrepidez, manifestando sinais, evidências, maravilhas, curas para a glória de Deus Pai. Pessoas e circunstâncias sempre tentarão te desviar do propósito, mas você está aqui porque você crê que Ele voltará e que Ele te posicionou em um lugar até que Ele venha. Não esmoreça, igreja. Continue, igreja. Continuem amando a Jesus. Continue com anseios pela volta dEle. Continuem proclamando, transbordando deste amor que está cerrado dentro de cada um de vocês. E à medida que eles anunciavam, o versículo de número 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia. Uau! E Deus fazia. E Deus está fazendo aqui nessa noite. Mas Ele fazia pelas mãos de Paulo. Então, como Ele está fazendo aqui hoje? Abre tuas mãos, filhas. Está fazendo através das tuas mãos. Abra suas mãos. E Deus fazia pelas mãos de Paulo. E Deus está fazendo e continuará fazendo através das mãos de cada um de nós.
E era, você usou essa palavra hoje, meu irmão, não sou eu que estou dizendo não, tá? E o que Deus fazia pelas mãos de Paulo eram milagres extraordinários. Quem chegou aqui no começo do culto está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Foi a palavra liberada no começo, meu irmão. Deus está conectando este culto. Essa noite está debaixo do propósito do eterno. O Espírito está conduzindo cada palavra. O Espírito quer te levar a um lugar de romper nessa noite. Um lugar de romper. Um lugar de romper. O que vai acontecer é que as pessoas levavam os enfermos, lenços, aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Diga isso, fugiam. Repita, fugiam. Você sabe o que é isso, meu irmão? A enfermidade olhava assim e fazia: o quê? Você não ora para a enfermidade ir embora. Não, ela simplesmente fugia. Meu irmão, o mal fugirá. As enfermidades fugirão. O Senhor, Ele tem um lugar onde nós estamos guardados, capacitados, empoderados pelo Espírito, se movendo de acordo com a voz dEle. E o poder do Altíssimo nos envolverá. E o Evangelho será propagado a toda criatura. E todo o ouvido ouvirá da boa nova do Evangelho, até que Ele venha. O Evangelho alcançará os lugares mais escuros de Goiânia. Eu moro em São Gonçalo, e só Deus sabe a cidade que eu moro, meu irmão, os bairros. Para eu entrar dentro da minha casa, para chegar eu tenho que tirar uma barricada de ferro, passar com o carro e botar uma barricada de ferro. Mas quando nós passamos por aqueles lugares, às vezes tem alguém ali, nós paramos o carro e falamos: Bia, vamos orar por aqueles ali. E nós vamos folheto. Tem dia que a gente fala assim: todo dia a gente entrega um folheto, vamos entregar um bombom. E a gente chega lá, os caras estão com uma arma na mão e falam assim: não, nós viemos aqui trazer uma coisa para você. E a gente entrega um bombom, eles ficam assim olhando para a gente. E queremos orar por vocês, porque cremos, meu irmão, que se Deus nos colocou lá naquele lugar, é para que aquele lugar seja transformado para a glória de Deus. Trevas existem, mas existe luz. O joio existe, mas existe trigo. Justiça existe. Ah, mas o mundo está mergulhado em injustiça. Deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Você é trigo, meu irmão. Você é luz. Eles começam a ver tudo isso. E o texto que nós lemos diz que eles, vendo o que o Senhor estava fazendo naquele lugar, naquela portinha, frente ao templo de Diana, era poderoso. Eles começavam a ir até a igreja em Éfeso e começavam a confessar os pecados. Eles começavam a queimar os seus livros. Eles diziam: nós precisamos mudar de vida. Éfeso se tornou um centro da irradiação da glória de Deus. Paulo estava fazendo com que aquele lugar se tornasse de fato como Deus estava vendo. Éfeso restaurada. Olhavam e diziam: Éfeso é um lugar de idolatria. E Paulo estava olhando com os olhos de Jesus e dizendo: Éfeso é a cidade que pertence ao Senhor. As pessoas olhavam para Éfeso e diziam: aqui só há dinheiro, arrogância, ganância. E Deus está usando Paulo para mostrar que Éfeso pode ser restaurada. Éfeso estava sendo restaurada. As pessoas confessando, todos aqueles que creram diante da santidade de Deus, trazendo à tona o que é profano, abandonando as suas velhas práticas, e Éfeso se tornando um centro de irradiação da glória de Deus. Goiânia se transformará, meu irmão, para a glória de Deus Pai, um lugar de irradiação da glória de Deus. E o povo de Israel estava acostumado com isso, porque durante muito tempo Siló foi um lugar de irradiação da glória de Deus. Foi o lugar onde o tabernáculo de Moisés foi plantado, onde a arca estava. E toda a nação ia até Siló 3 vezes por ano para buscar a presença do Senhor, para adorar ao Senhor, para festejar na presença do Senhor. Porque em Siló a presença de Deus
estava se manifestando. A glória de Deus estava irradiando. Siló era um lugar de milagres. É em Siló que Ana se ajoelha. E com lágrimas diante do altar do Senhor, pede um milagre. E Samuel nasceu, porque lugares aonde a glória de Deus está irradiando, milagres acontecem. O que quer dizer quando declaramos que Goiânia se tornará um lugar da irradiação da glória de Deus? Goiânia, meu irmão, será uma terra de milagres, uma terra de avivamento, uma terra de homens e mulheres buscando a face do Eterno. Jerusalém era um lugar de irradiação da glória de Deus. O templo de Salomão, um lugar onde a glória se manifestou de maneira tão poderosa na inauguração, que os sacerdotes sequer conseguiram ficar de pé. Meu irmão, eu profetizo, existem ruas aqui que estão marcadas pela prostituição, mas eu profetizo em nome de Jesus que esses lugares serão restaurados pela glória de Deus em manifestações tão poderosas, que homens e mulheres sequer poderão continuar de pé, mas se prostrarão diante da presença do Eterno. Como Siló era um centro da irradiação da glória de Deus, como Jerusalém era um centro da irradiação da glória de Deus, agora Éfeso estava irradiando a glória de Deus. Por quê? Porque havia um povo posicionado, com um fogo em seu peito, entendendo que aquela cidade tinha um dono. Quantos creem que essa cidade tem um Senhor? Isso, levante a tua mão com fé, mantenha com fé. Porque essa noite é profética. Porque ruas serão alcançadas, bairros serão alcançados, casas serão alcançadas. Que a tua casa, meu irmão, seja um centro de irradiação da glória de Deus. Que a tua casa seja um lugar de milagres. As obras malignas estavam sendo abandonadas. Os livros de ocultismo, de magia oculta estavam sendo queimados. Meu irmão, não há trevas que pode resistir à luz. Pode até ser densa. E você diz, eu só sou um fósforozinho queimando. Mas aonde você chegar, meu irmão, você iluminará o suficiente para que aquele lugar seja alcançado. Não se preocupe, porque quando a luz chega, as trevas recuam. Há lugares que estão minados pelas trevas, mas há um povo que está incendiado pelo Senhor. Éfeso estava sendo restaurada dia após dia. Demétrio, um artífice em prata de Éfeso, começa a ficar preocupado, porque ele diz, olha, nós confeccionamos essas imagens de escultura de prata e as pessoas estão deixando de comprar. Você está entendendo, meu irmão? Que uma lojinha, uma salinha alugada frente ao templo de Diana, e agora os artífices de prata estão dizendo assim, nós estamos perdendo clientes. Nós não estamos mais vendendo as imagens do que está acontecendo. Tem um povo que está lá na escola de Tirano, e eles estão anunciando um evangelho, boas novas, e eles estão abandonando as obras das trevas, as obras ocultas. Eles não estão mais comprando. Meu irmão, pessoas serão restauradas, as práticas serão abandonadas. Demétrio está louco. E agora o que vamos fazer? A economia maligna, meu irmão, também será tocada pela luz. Deus está levantando homens e mulheres para interceder. Nós sabemos que vivemos em dias que se fala tanto de corrupção, se fala de ganância, se fala de extorsão, se fala de pirâmides. A gente olha assim, tem tanta gente querendo ganhar dinheiro um em cima do outro. Economias das trevas serão desarmadas, desmontadas pela oração da igreja do Cordeiro, da noiva do Senhor Jesus. Você, meu irmão, economias malignas sendo
destruídas. E aí Demétrio confessa. Ele diz no versículo 27: não só há perigo de nossa profissão cair em descrédito, mas ele diz assim, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Olha isso. Olha o que está acontecendo. O próprio Demétrio diz: nós estamos correndo risco de que todo esse templo seja colocado em descrédito. Mas é grande, é imponente, as colunas são de 5 metros. Mas há poder naquele lugar. Há poder lá onde Paulo está se reunindo com a igreja de Éfeso. Talvez a estrutura não seja grande, meu irmão. Talvez os seus recursos não sejam tão grandes. Mas creia que Goiânia será o lugar de irradiação da glória de Deus. E Ele quer usar você para que essa grande obra continue. Porque já começou. Já começou, igreja. E Ele quer que nós venhamos nos engajar, continuemos dia após dia, até que Ele venha. Foi fácil? Não. Meu irmão, Paulo sofreu perseguições, retaliações, quarentenas de chibatas. Quando Paulo estava preso em Éfeso, alguns teólogos datam isso entre a primeira e a segunda epístola de Coríntios. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto, a igreja que Paulo havia sido fundada, as pessoas estavam discutindo se quem era de Paulo, quem era de Cefas, quem era de... E Paulo estava sofrendo todas essas retaliações. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 4, parece que Paulo está esmagado. Parece que Paulo está debaixo de pressão. Mas ele pode olhar acima da tempestade. E ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, em dificuldades, mas não desanimados. Ah, meu irmão, eu sei que existe dificuldade, mas Deus tem novo ânimo para você aqui nessa noite. Perseguidos, mas jamais desamparados. Você não está sozinho nessa caminhada. Ele diz: abatidos. Talvez você diga assim: eu fui ferido. Levante a tua mão. Porém, jamais destruídos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. As coisas que se veem são temporais, mas há alguém que está voltando, e Ele tem uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis, até que Ele venha. E Paulo está certo de algo, que essas que não se veem são eternas. Deus está te chamando, meu irmão, para se posicionar neste lugar. Porque se há um fogo no teu peito, eu quero te dizer que esse fogo tem impacto no lugar onde você está. Se você está queimando até que Ele venha, e você diz: eu vou queimar até que Ele venha, meu irmão, isso são boas notícias. Porque esses lugares aonde você chegar serão impactados. A começar da tua casa, a começar da tua família, a começar daqueles que estão ao seu redor, a começar dos seus amigos, do seu lugar de trabalho. Deus, Ele colocará as palavras e as pessoas no lugar certo. Ele é o Deus da eternidade. Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer restaurar Goiânia através da tua vida, porque Goiânia pertence ao Senhor. E eu quero orar sobre aqueles. Eu quero orar junto com vocês, meu irmão. Porque hoje eu estou aqui, mas eu estou plantado em uma cidade. E a minha cidade também pertence ao Senhor. E a sua também. Porque o Senhor comprou todos os povos, tribos, línguas e nações. Pertence a Ele. E através de você, os lugares destruídos, assolados,
serão restaurados para a glória de Deus Pai. Se coloque sobre os seus pés. Através de nós, nossas casas, porque há poder de Deus para aqueles que estão posicionados até que Ele venha. Derramamento do Espírito para aqueles que estão posicionados até que Ele venha. Tempo de avanço para aqueles que estão posicionados até que Ele venha. Autoridade para aqueles que estão posicionados até que Ele venha. Intrepidez do Espírito para aqueles que estão posicionados até que Ele venha. Eu sei, meu irmão, que existem lugares que estão em trevas. E talvez esses lugares estão até próximos de você. Às vezes esses lugares estão até debaixo do nosso próprio teto. Ou estão, sabe, na nossa parentela. Estão nos lugares onde trabalhamos. Mas se pergunte agora, junto ao Senhor, por que Deus te plantou nesse lugar? Por que Ele te confiou essa obra? Porque você é capaz, mano. Tu é capaz, cara. O Senhor quer fazer em você e através de você. É em nós e através de nós. Então os lugares em trevas, eles são reais. E eu não estou aqui, meu irmão, de brincadeirinha. Eu não estou negligenciando que o poder das trevas existe. Não, é real, sim. Mas o Deus que está conosco, Ele é o Todo-Poderoso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Os lugares assolados serão restaurados para a glória de Deus Pai. E esse fogo que está no teu peito, meu irmão, é a centelha que Deus fará com que essa chama se espalhe. O inimigo está tentando soprar. Ele está tentando soprar. Mas o que vai acontecer é que o fogo somente continuará espalhando, até que ele venha. Você crê, meu irmão, que Deus colocou essa centelha no teu coração para que esse fogo se espalhe aonde você está plantado? Você crê que há lugares que você reconhece que ainda precisa ser alcançado pela luz do Senhor, mas que a luz, ela será alcançada por essa centelha que o Senhor colocou dentro de você, esse fogo que não está te dando descanso? Se você crê nisso, eu quero orar com você, porque esses lugares, eles serão restaurados para a glória de Deus. E eu gostaria de te convidar para vir aqui para o altar, para nós orarmos juntos, porque eu creio, meu irmão, que Goiânia pertence ao Senhor. A tua rua, os teus bairros, as tuas famílias pertencem ao Senhor. Isso, venha para o altar, meu irmão, porque o altar é o seu lugar, E nós vamos declarar isso para o mundo inteiro, que Ele é o fogo que está cerrado em nosso peito. Pode se aproximar do altar, filha. Pode vir para perto do altar. O altar é o teu lugar. Isso, venha. O altar é teu lugar. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que amam a chama que está no altar. Isso, filhos. Isso, filhas. Entrem em um lugar de romper nessa noite. Isso, filho. Pode vir para o altar. É lugar de romper. As nossas cidades serão restauradas. As nossas casas serão restauradas. As nossas famílias. Tem um tempo de avanço sendo destravado aqui nessa noite. Pastor, tem um tempo de avanço aqui nessa noite, porque um povo está se posicionando com esse fogo incansável, Eliabe, e não vai se apagar, mas continuará queimando até que Ele venha. Isso, vamos juntos, só queremos que o Senhor nos use. Chame ela aqui. Estenda as suas mãos. A centelha que você sempre viu no seu coração.
sair tão cedo até ver tua glória. Me toma por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu segredo. E esse é o meu preferido lugar. E não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de ficar pro mundo inteiro. E aqui dentro do meu peito, só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de ficar pro mundo inteiro. Avanço, tem avanço aqui nessa noite. Só quero queimar, só quero queimar. Esse é o meu desejo, de ficar pro mundo inteiro. E aqui dentro do meu peito, Só quero queimar, só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de ficar pro mundo inteiro. E aqui dentro do meu peito, só quero queimar. Se acostumem com o altar. Se acostumem com o altar. Porque o Senhor colocará palavras nos teus lábios. Ele vai colocar. Porque você tem orado por isso. E você olha e até diz: Senhor, como é belo. Eu queria tentar fazer isso de alguma maneira, mas ainda não vejo como. Mas filha, eu não te conheço. Apenas eu quero liberar o que Deus está colocando nos meus lábios. Você soprará. Pessoas serão curadas. Deus te mostrará. Ele descortinará o sobrenatural aos seus olhos. Entre no lugar secreto. Jejum, oração. Ele vai soprar. Receba, filha. A palavra para a tua vida é: o altar é teu lugar. É o teu lugar. Meu Deus. Eu preciso encerrar. Eu estou muito feliz e empolgado com o que Deus está fazendo aqui. Muito feliz e empolgado com o que Deus está fazendo aqui. Porque Deus está levantando homens e mulheres neste tempo que olham para as suas mãos e têm orado por capacitação, Eliabe. Tem buscado, meu irmão, esse congresso está no coração do Eterno, está no coração do Altíssimo. Avanço. Entrem no lugar de oração. Goiânia será restaurado para a glória de Deus. E essa obra começa nos lugares aonde vocês estão plantados. Não se preocupem, meu irmão, com as multidões. Meu Deus, eu vou dizer. Não se preocupem com as multidões, porque as multidões Ele trará. aleluia. Eu vou repetir, é Deus que está falando aqui. É Deus que está falando. Não fique preocupado com as multidões, porque as multidões Ele trará. Em nós e através de nós, até que Ele venha. Em nós e através de nós.
Levante a tua mão para o alto, igreja. Em nós e através de ti, filha. Até que ele venha. Tu não está aqui à toa, não. Tu não está perdido no meio do grupo, não. Até que ele venha. O fogo não se apagou. Tu está viva. Você está viva. Abra tuas mãos, eu preciso liberar. E ele se encontra contigo naquele lugar. Quando você fecha a porta. E do seu jeito, você fala com ele. Você olha para os seus dias, para os seus planos. E alguns parecem que são até contas. Assim como se você estivesse planejando algo. E ele diz: todas essas orações estão diante de mim, perpetuamente. Continue entregando a ele. Eu não sei o que você tem entregado a ele, mas continue entregando. Continue, porque nesse lugar. Vem aqui para o altar, vem aqui para perto. Aqui. Vem aqui para perto. Vem aqui para perto. Continue entregando, é da sua maneira. É como você fala com ele. Não tem. Não me dá descanso, eu não tenho descanso. Não tenho descanso. Fogo cerrado no meu peito. Não me dá descanso. Não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito. Meu irmão, esse lugar está cheio da glória de Não me Deus. dá descanso. Não teremos Eu não descanso. tenho descanso. Pastor Valdir, essa noite é de restauração. Deixa queimar, deixa queimar. Continue dizendo: Senhor, eu sou teu, 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 nós somos teu. Pai, nós declaramos essas verdades espirituais. Nós declaramos, nós declaramos. Pastor, pastor. Faça essa oração sobre as nossas vidas. Meu amigo, posso dizer uma coisa? A chama que está acesa está incendiando outras pessoas. Na tua voz há uma chama que nos alcança. Queria te pedir que o Senhor fizesse essa oração sobre nós. Erga tuas mãos em direção ao altar. Todos vocês, isso, erga, igreja. Faça essa oração sobre as nossas vidas. Deus maravilhoso, Deus Pai, confirma a bênção sobre todos que aqui estão presentes nesta noite. Promessa, Senhor, ninguém morrerá sem antes cumprir as promessas que Tu tens para a vida de cada um, nesta igreja local, nesse ministério, na vida de cada um. O Senhor é protetor, o Senhor é Senhor absoluto, porque o Senhor é o Deus do presente e do futuro, o Deus do passado, e o Senhor confirma as bênçãos na vida de cada um. Tu conheces o coração de cada um, Tu tens a radiografia de cada vida aqui. Cada um de nós somos dependentes, carentes de Ti. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Precisamos da Sua misericórdia, da Sua mão estendida sobre nossas vidas. Precisamos de Ti mais do que nunca, Senhor. Confirma as Suas bênçãos sobre nossas vidas, no ministério de cada um, que a palavra proferida possa alcançar vidas que têm necessidade e sede de Ti, Senhor. Que o ministério de cada um se estenda, ó Deus amado, em cada local de sua casa, da sua residência, seus vizinhos, nessa cidade, no passeio, aonde estiver.
que o Evangelho alcance vidas, que o Senhor salva, cura, liberta, restaura corações, Senhor. Aqueles que estão com o coração dilacerado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, restaurar, renovar as forças, Senhor. Essa igreja é do Senhor. Nada prevalece contra esta igreja. Nada prevalece contra esta palavra, que é verdadeira, fiel. É ela que nos conduz, Senhor. Estamos debaixo das suas mãos. Cada um aqui tem na sua família parentes, ó Deus, filhos, sobrinhos, irmãos, pais, mães, tios, avós. Senhor, cumpra na vida de cada um as tuas promessas. Ninguém morrerá sem antes cumprir as tuas promessas na vida do teu povo, povo que faz conta do teu nome, Senhor. Por isso nós estamos rendendo graças a ti, celebrando a ti nesta noite. Continue com tuas mãos estendidas sobre nossas vidas. Vá conosco, nos tira de muitos apuros e muitas aflições, como esse mundo está imprimindo, e ajuda-nos, ó Deus, a restaurar vidas através desse evangelho anunciado. Em o nome de Jesus, receba a sua bênção, a sua promessa na sua vida. Que Deus tenha ela para você, que você possa caminhar sobre essa promessa. Amém, amém e amém. Aleluia. Sumalá, massumpera, ramassuperaia. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que Ele venha. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Eu queria agradecer você que esteve presente aqui nesta noite. Uma honra vocês estarem aqui, uma honra para nós. Sei que você vai sair daqui diferente. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se você entrou vazio, você vai sair daqui cheio. Se você entrou cheio, você vai sair daqui transbordando, né? E levar esse evangelho aí a toda criatura até que Ele venha. Que essa chama não possa se apagar de dentro de nós. Que nós possamos queimar pelo Senhor de dia, à tarde, à noite, até que Ele venha. Agradecer pastor Ivaldo que chegou logo depois. Agradecer pastor Juvenil por liberar a gente para fazer este evento aqui. Desde sábado Deus tem bradado aqui. E vai continuar bradando aqui nas nossas vidas, né? E irmãos, o pastor Zeca Quintanilha tem alguns livros. Raízes da Adoração. Raízes da Adoração, Sementes da Adoração. Ah, ô glória.
Olha lá, sementes da adoração, frutos da adoração, adoração e intimidade, amigos do Filho, raiz da adoração. Somente R$10. O livrinho aqui, esses dias eu sentei ali no sofá, acho que em 1 hora eu li, ou até menos. E Deus falou muito no meu coração ali, naquele dia. Então, invista na obra do Senhor, compre o livro, invista em você. Como é que a Sejane falou ontem? Quando você investe em conhecimento. Cadê a Sejane? Como é que é, Sejane? O conhecimento nunca é perdido, como é que é? O conhecimento adquirido nunca é perdido, né? Então você adquire o livro, não só adquirir, leia o livro, e você vai ter um conhecimento aí para o seu coração. Queria aqui agradecer minha esposa, né? Ela que está à frente desse evento aqui, né? Junto com o departamento de boas-vindas, junto com a juventude, junto com o Ministério de Louvor. Agradecer e falar que eu te amo, né? Ontem ela falou aqui tão bem de mim, né? E eu não sei nem falar aqui que eu, né? Então, eu só sei falar que eu te amo, né? Amém. Queria devolver aqui pastor Juvenil, agradecer mais uma vez a oportunidade, devolver aqui para fazer o encerramento. Agradecer mais uma vez você que esteve aqui presente. Graças a Deus. Está queimando o seu coração? Continua. Tem que levar, enquanto estiver aqui, tem que ter chama, né? Tem que ter fogo. Não pode apagar. Lá no Velho Testamento, era revezada a turma, né? Quando uma ia lá, a outra vinha, o fogo não se apagava. E assim, nós estamos aqui recebendo essa unção, não é isso? Que Deus possa abençoar, juntamente com a sua esposa, que está lá atrás. E tem um material dele, adquire, irmão, R$10. Acho que com a Coca-Cola está quase isso, né? 8 ou 10, não sei. Você toma ela e pronto, e acabou. Os livros, você leva e adquire com esse mesmo. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos que vieram aqui nessa noite e continua. Tem aí comes e bebe também. Tem lá o lanche também ali. As irmãs estão lá com o trabalho dela também do lado direito aqui, ó. Por favor, também pode participar lá. Irmãos, avisa que o pastor Valdo está dizendo aqui que amanhã nós temos aqui a escola bíblica, que é o estudo aqui vai ser da lição de ontem, né? E então vai ser dada amanhã. O pastor Valter vai estar aqui lecionando para nós aqui, entregando um recado de Deus aqui, continuando esse trabalho. Na quinta-feira tem a Quinta da Vitória, e domingo que vem nós vamos ter aqui uma continuação da conferência lá. O preletor vai estar aqui, ele ainda não voltou para São Paulo, ele vai voltar semana que vem, e o Valtinho falou com ele vai estar aqui transmitindo para nós aqui aquilo que Deus entregou também, como nós recebemos aqui, o que Deus entregou para ele, entregou para nós. Amém? Se você tem algo de bom dentro de você, passa. O que é ruim, você esquece. Ou com as coisas ruins, você não leva para cá, não leva coisa boa. As coisas ruins ficam para lá. Você fala, aconteceu isso lá. Senhor, que não aconteça isso comigo, não, fica para lá. Leva coisa boa para casa. Ele vai levar aqui, né? Vai voltar para sua casa levando coisas boas, né? Trouxe coisas boas e vai levar também, né? Que Deus possa abençoar. Adquira o material da ajuda, irmã. Tem ali a cantina das irmãs também ali fora, dos jovens, né? Está ali fora. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Montonino,
Vem aqui na frente, aqui, não precisa subir aqui não. Ora para nós aqui, fazendo favor. Vem cá. Seu obreiro aqui, nós aqui, chegou primeiro do que eu. 1º de janeiro de 68, ele chegou primeiro do que eu. E chegou todo endemoniado, e Jesus libertou. Ele está aqui até hoje, aqui, firme com Jesus. Firme com Jesus, viu, irmão? Firme, mas é firme mesmo, não falha não. Aleluia. Pode orar. Ó, irmãos, a vida parece que é tão difícil neste mundo, mas já pensou a glória de Deus? Eu já senti a glória de Deus uma vez, que na hora que eu senti aquela glória, eu pedi para ir embora. Ele não me levou porque ele falou para mim que não era tempo. Amém. Ó Senhor, neste momento, eu te agradeço por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado aqui neste lugar, para glorificar e exaltar e engrandecer o teu nome, Senhor. E neste lugar, o número de almas que vai se convertendo a ti é muito grande, só o Senhor pode contar. Senhor, nos guarda de todo mal, nos leva em paz em nosso lar, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmão, agradecer o louvor aqui, né? Tá aí sempre firme aí na jornada e não para, né? Tá, aliás, isso aí sempre tem a chama de louvor aí, ó. É nos congressos, nas cruzadas e tudo, ele está aí no pedaço, né? Que Deus abençoe vocês também, viu? Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos. Ajude ali, irmão. Compra o material e vai lá também na cantina lá, por favor, por gentileza. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela honra. O retorno que Deus possa continuar usando isso como um vaso e tendo humildade, tem honra. Amém. Tendo humildade, tem honra. Amém. Amém. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Só Deus que exalta nós. Só Ele.